Boa noite. Boa noite, galera! Gostaram da música de entrada aí? Essa música fala das nossas feridas, da nossa superação, fala também que a gente precisa enfrentar, né, os nossos desafios. E é isso. Na verdade, quando a gente fala de obesidade, é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. É isso aí, moçada. E vamos ver quais são na verdade, os nossos sabotadores, né? Aquilo que impede da gente avançar, né? Muito obrigado aí a presença dos meus amigos. Vamos compartilhando aí, Carol, Agnes, Silvana, doutora Inês. Um privilégio aí, né? Ter uma colega de trabalho também. Vamos conversar um pouquinho sobre esses sabotadores, né? Por que é tão difícil da gente conseguir avançar na questão do nosso emagrecimento, né? E aí, só fazendo um link, né, com na verdade a live da semana passada, a gente está falando desse assunto por quê? Porque a obesidade, ele é uma doença crônica, né, como a gente já discutiu, uma doença de alta incidência, alta prevalência. Nós temos aí mais de 50% da população brasileira, ela tem algum problema relacionado à questão do sobrepeso, né? Sendo que as nossas crianças também estão comprometidas. 32% das crianças de 5 a 9 anos já tem algum problema de obesidade, né? E lembrando também que se a gente fosse pegar hoje os 10 países que mais têm problema com obesidade, o Brasil já ocupa a 5ª colocação. Então daí a importância, a relevância de a gente falar de um tema tão importante quanto a questão da obesidade, né? E aí vamos começar a falar um pouquinho da questão do nosso tema de hoje, que é falar sobre os sabotadores. E hoje eu fiz uma pergunta para o pessoal no Instagram, querendo saber se você sabe qual é o seu maior sabotador.
Vamos colocando aí, gente, vamos compartilhando também, chama mais os amigos, para a gente discutir esse tema, porque esse tema ele é quente, é um tema importante para a gente que trabalha com saúde, né? Hoje é uma procura muito grande nos consultórios, né? Tanto nos consultórios médicos quanto de outros profissionais também, porque realmente nós temos uma demanda muito grande, né? Cerca de mais de 2 bilhões da população mundial tem algum problema relacionado a peso, né? Então, vamos falar do nosso primeiro sabotador, aquilo que atrapalha a gente avançar tanto na questão da obesidade como qualquer questão da vida, né? É a nossa mente. O que tem a ver a nossa mente com a questão de ser uma das sabotadoras mais importantes que a gente tem aí para impedir o avanço do nosso tratamento? Porque essa mente é uma mente que já vem desde pequeno, né, com aquelas crenças limitantes. Ou seja, se a criança não come, a mãe acha que a criança vai ficar doente. Então, a comida, ela funciona como o quê? Como uma lei de compensação. Então, na verdade, se a criança não come, a criança sente que fica fraca, né? E com isso, lá na frente, o que a gente consegue perceber? Que quando você lança a mão de uma estratégia de emagrecimento, como por exemplo o jejum intermitente, ou até mesmo uma dieta hipocalórica, a pessoa já tem naquela mente que se ele ficar sem comer, ele vai acabar ficando doente, né? Então isso aí está muito relacionado com a nossa crença limitante da infância. Né? Obrigado aí, vamos compartilhando, o pessoal que está chegando aí agora. Nós estamos falando hoje sobre os sabotadores do emagrecimento. E a gente está falando que a nossa mente, ela pode ser a nossa amiga, como pode ser a nossa inimiga. No caso da pessoa que está obesa, a mente funciona de uma maneira que ela acaba prejudicando essa pessoa, porque a pessoa começa também a ter questões relacionadas à depressão, porque ela começa a ter sentimento de baixa autoestima, ela tende a isolar e tudo ela acaba compensando na comida. Então, se ela está triste, ela acaba comendo. Se ela está alegre, ela também come. E ela tende ao isolamento, porque ela tem vergonha, né? Ela começa a ter o quê? Dificuldade de relacionamento. Isso vale tanto no relacionamento de amizade, quanto nos relacionamentos amorosos. Essa pessoa tem dificuldade de encontrar a outra pessoa, porque ela acha que ela não é merecedora, né? Então, tudo isso está relacionado com a mente. Então, são as crenças limitantes. E essas crenças limitantes acabam impedindo que essa pessoa avance, que essa pessoa emagreça. Quem está gostando, vai fazendo um joinha aí, pode comentar, fazer pergunta também, para a gente poder deixar uma live mais dinâmica, né? Então, quem também discorda, também pode falar, não tem problema nenhum, tá? Outra questão importante também que é relacionada à sua mente, é relacionado à sua língua. O que acontece? A gente fala muito e age pouco. Então, assim, quando você está fazendo dieta ou está fazendo um tratamento de emagrecimento, é bom que você não fale para as pessoas. É bom que você guarde para você mesmo, porque as pessoas tendem a sabotar aquilo que você está fazendo. Então, normalmente, às vezes, os próprios sabotadores são os nossos familiares. Às vezes, a nossa mãe, né, que não por maldade, mas ela quer que você coma, porque ela acha que se você não comer, você vai ficar doente, né? Você vai passar mal. Então, assim, a questão de não comer está muito relacionado com a questão de doente. Porque no passado, a pessoa que era gorda, né, que era obesa, era um sinal de beleza, um sinal de saúde, de vitalidade. Então, se você for ver, por exemplo, no renascentismo, aquelas mulheres que eram desenhadas, né, que eram pintadas, na verdade, normalmente era uma mulher mais gorda, mais obesa, né, que então era o padrão de beleza da época, né? Hoje não, hoje é o contrário. Hoje a pessoa que é obesa, ela é vista como uma pessoa de pouca credibilidade, uma pessoa que a gente não confia. Inclusive tem pesquisas que mostram que as pessoas não confiam em pessoas obesas. Olha só, parece um absurdo, né? Porque na verdade a questão de honestidade, a questão de você ser uma pessoa verdadeira ou não tem a ver com peso. Mas, infelizmente, segundo uma pesquisa foi feita, que as pessoas tendem a não confiar nas pessoas que estão acima do peso. Porque acham que essa pessoa que está acima do peso, ela não passa um aspecto de credibilidade.
Então, para vocês verem que acaba gerando o quê? Um preconceito. Então, a própria pessoa obesa, ela já tem um estigma de ser uma pessoa com autoestima baixa e ainda é mais ainda estereotipada, né? Em relação a essa questão de credibilidade, tá? Vamos compartilhar, gente, aí, Andréia chegando, o Edelso também. Vocês estão gostando aí do tema? Então a gente está falando dos nossos sabotadores, né? Aquilo que impede da gente avançar na vida. Por acaso nós estamos falando isso relacionado à obesidade. Mas isso vale também para aquela pessoa que está precisando arrumar um emprego, que ela tem outras dificuldades na vida dela. Então o que a gente percebe que a nossa mente, ela é muito poderosa. Então se você coloca alguma coisa na sua cabeça, você tem dificuldade de tirar isso, né? Então no caso da obesidade, não adianta a gente só falar assim, a pessoa não tem vergonha, a pessoa ela na verdade não é esforçada, só ela esforçar que ela consegue. Na verdade, isso não foi verificado isso em pesquisas, né? A gente sabe que a maior causa de obesidade é realmente o estilo de vida que a gente adota. A gente sabe que se a gente tem, por exemplo, um parente, né, no caso, uma mãe ou um pai obeso, a chance dessa criança se tornar obesa é em torno de 42%. Vejam que é uma incidência alta, quase 50%. Já no caso da pessoa que tem pai e mãe obeso, isso já vai subir para 83%. Então é um índice muito alto. Então os pais que são obesos, eles já têm que tomar cuidado em relação aos filhos, porque esse filho já nasce com uma genética com 83% de chance de vir a ser uma pessoa obesa no futuro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar o estilo de vida para a gente poder contrabalancear essa questão da genética. Porque a genética, ela contribui com nós cerca de 60%. Desculpa, na verdade 40%. 60% é o ambiente. Ou seja, é o estilo de vida, é o que você adota. E a gente sabe também que, na verdade, as pessoas estão acima do peso por a questão de má escolha, a questão da alimentação. É aquilo que você escolhe que você vai acabar evoluindo na frente. Então, assim, a gente dizer que a pessoa que é obesa, ela tem uma doença que impede dela emagrecer, ou que ela engordou porque ela tem uma dificuldade, isso aí é verdade em termos, né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas são obesas por questões de alimentação mesmo. O sedentarismo, né? Como a gente vai ver também, ele é também um fator que vai acabar levando essa pessoa obesa. Então, assim, como voltar falando de novo dos nossos sabotadores, então, um dos nossos sabotadores, como eu falei, é a nossa mente. Então, aquela crença, né, de que a gente é doente porque a gente tem um metabolismo lento, ou porque você tem a sua tireoide desajustada, isso você vai ver que também ela é um sabotador, mas não é o sabotador principal. Mais importante. Então, assim, a maior parte das pessoas que estão com problema de obesidade se devem ao estilo de vida, o estilo de vida que você adota. Então, como a gente está falando do nosso mindset, da nossa mente, então a gente tem que também tirar essas crenças limitantes de que se a gente não ficar só na questão da dieta, que a gente vai conseguir emagrecer. Não vai. Porque, na verdade, a doença, né, a obesidade, por ser uma doença multifatorial, ela tem que ser tratada de maneira multissistêmica. Ou seja, você tem que fazer tanto o tratamento a nível mental, por isso que a gente precisa de psicólogos, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa de apoio, né? Então, daí, hoje, no Brasil, nós temos aí a profissão de coach, que é uma profissão que está em alta, né? Os mentores também, porque nós sozinhos é muito difícil você conseguir vencer um problema tão grande quanto a questão da obesidade. Obrigado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos compartilhando essa live, gente. Para quem chegou atrasado, nós estamos falando dos sabotadores do nosso emagrecimento. E um sabotador poderoso é a nossa mente. Então nós temos que treinar essa mente para que essa mente consiga fazer com que o corpo seja do jeito que a gente quer. Então, na verdade, você tem que trabalhar a sua mente para que você consiga perder o peso e que você tenha aquele peso que você gostaria de ter, tá bom? Outra coisa muito importante ainda em relação à questão da mente, como eu falei, você precisa se aliar
a pessoas poderosas também. E aí tá aí um dos grandes problemas do obeso, é que ele tende a se isolar, como eu já falei anteriormente. E outra coisa também que eu falei, é que a pessoa, ela acaba morrendo pela língua. Então, assim, boca fechada, né? Boca fechada não entra mosca. Então, ou seja, se você está passando por um tratamento onde você tem, na verdade, um dos objetivos seja perder peso, então o ideal é que você não comente com outra pessoa, que você pegue isso como uma meta, como um alvo, né? E que você saiba que isso aí é um processo que você vai ter que levar tempo. Porque esse corpo não foi da noite pro dia. Então você não vai perder ele também da noite pro dia. Então é importante que você saia, né, dessa posição de conforto, essa posição de comodismo, essa questão de você colocar culpa nas pessoas ou culpa no mundo, como se o mundo fosse responsável pelo excesso de peso que você tem. O excesso de peso que você tem provavelmente foi pelas suas escolhas. Então você precisa ter responsabilidade, você precisa assumir a sua culpa em relação a isso e você sair dessa sua zona de conforto e você partir para a luta, porque na verdade, apesar de ser uma dificuldade, mas você consegue se você partir do princípio de que você precisa de estabelecer metas pequenas, metas médias e a longo prazo. Você tem que saber que isso aí é uma programação, ou seja, é uma evolução e que você precisa tomar passos firmes em direção ao sucesso. É assim que as coisas acontecem. As coisas não acontecem na hora que a gente quer. Por que a gente tem aí também como um dos nossos sabotadores o efeito sanfona? Porque as pessoas vivem de motivação. As pessoas falam assim, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E aí tudo bem, começa na segunda. Aí chega na terça-feira, ele já está um pouco desanimado. Chega na quarta-feira, ele vai na balança e pesa. De repente, já não deu aquela perda que ele gostaria de ter, né? E aí já desanima. Aí na quinta-feira ele já começa a sabotar, já começa a comer um docinho, já come um pão. E aí vai acontecer o quê? Aí aquele peso que ele perdeu nesses 2 dias já foi ladeira abaixo e ele volta de novo à rotina anterior, né? Então aí nós vamos perceber que essa mente, né, essa mente que tende ao fracasso, né, à derrota, ela vai acabar imperando e a pessoa acaba desistindo. Então daí eu gostaria que vocês anotassem aí uma fala, né, de um desses mentores que diz o seguinte: o contrário, né, do sucesso não é o fracasso. O contrário do sucesso é a desistência. Então daí tem uma pesquisa que mostra que independente da dieta que você venha fazer, se você vai adotar um estilo, por exemplo, low carb, né, onde você vai comer menos carboidrato, ou se você vai adotar também o jejum intermitente, ou até mesmo a dieta do Mediterrâneo, ou seja, qualquer tipo de dieta, nós temos cerca de 35% das pessoas desistem antes de atingir 1 mês. Olha você como que é a incidência alta. É muito alta uma incidência de desistência, porque realmente, se a gente for partir do princípio que só a dieta vai resolver o problema dessa pessoa, provavelmente ela vai acabar desistindo, tá? Então, gente, daí aí a gente também vai pensar em outro fator. A gente está falando de sedentarismo. E aí eu pergunto para vocês, entre fazer atividade física e a questão da dieta, qual que tem um predomínio, ou seja, qual que é preponderante em relação à perda de peso? Quem acha que é a dieta, coloca aí para mim dieta. Quem acha que é o exercício, coloca o exercício. Vamos ver como vocês estão de pesquisa aí. Vamos interagir, vamos participar para a gente poder ter uma live bacana, tá? Então eu pedi para vocês anotarem aí, ó. O contrário do sucesso é a desistência, não é o fracasso, tá? O fracasso faz parte da vida, o fracasso faz parte do nosso processo de aprendizado. A gente só aprende quando a gente pratica, né? Então a gente fala o seguinte, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. É melhor a gente tentar e a gente não obter o sucesso de primeira do que você não fazer nada, tá? Tem gente que está falando que é o exercício, tem gente que está falando que é a dieta. Aí eu acho que está quase meio a meio, né?
Mas segundo os trabalhos científicos, realmente a dieta ela tem um peso bem maior do que os exercícios. Então, assim, se você fizer só dieta e você não fizer o exercício, você ainda tem uma perda de caloria bem maior do que você fizesse só exercício. Porque quem faz exercício acha que pelo fato de ele ter consumido, ele pode comer mais, entendeu? Então daí vem um sabotador, que é a própria crença de que como eu gastei energia malhando, né? Eu fiz musculação, fiz uma caminhada, então daí eu posso me dar o luxo de comer mais. Então daí que os trabalhos científicos mostram que a dieta ela é mais importante do que a atividade física para perda de peso. Estão gostando, gente? Estão gostando? Então compartilhe, chama mais um amigo, tá? Vocês entenderam então que a mente ela é muito importante para a gente poder pensar na questão da atividade de emagrecimento? Então, se você quer emagrecer, você tem que ter uma mente forte, tem que ter uma mente poderosa, você tem que ser uma pessoa positiva, uma pessoa que tenha atitude, você tem que agir. Não adianta você só falar assim, eu preciso mudar, eu tô cansado, eu não consigo ter uma roupa que sirva em mim, eu não consigo olhar para o espelho, eu tô triste, eu fico deprimido, fico ansioso. Então, assim, a gente também sabe que a pessoa, ela acaba comendo, não é nem porque ela tem uma fome fisiológica, a fome dela é psicológica, a fome dela é sentimental, a fome está relacionada com as emoções. Tem gente que, como eu falei, come porque tá triste, come porque tá alegre, e ela come sem ter fome. Então, assim, uma das máximas, né, que a gente fala para a pessoa que quer emagrecer, ela tem que comer somente quando ela tá com fome. Ela não tem que comer toda hora, né? E também, assim, a gente discorda um pouquinho, né? Na verdade, aí é questão de opções de tratamento. Eu, por exemplo, eu não acredito em tratamentos onde você faz dieta, por exemplo, a cada 2 horas, a cada 3 horas. Porque a gente sabe que quando você come, principalmente se você não faz uma boa escolha, né? Se você começa a comer muito carboidrato simples, o que você faz é você acaba ativando a sua insulina. E com isso você acaba criando o que a gente chama de resistência insulínica. Ou seja, a insulina ela acaba não tendo uma eficiência tão grande em relação ao papel fundamental dela, que seria o transporte, né, da glicose que está no seu sangue para dentro do tecido, ou seja, para a célula. Você acaba criando na verdade, um sabotador que você atende aí a sua fisiologia deixa de funcionar normalmente. Então, a sua insulina perde a eficiência e com isso você vai ter o quê? Um acúmulo de glicose na sua corrente sanguínea, aumentando também o depósito de gordura no seu fígado, no músculo, daí levando uma esteatose, né? Obrigado aí, entrou mais alguns amigos aí, né? Eu fico muito feliz e poder estar levando essas informações para as pessoas, porque a gente está carente de boas informações, tá? A ansiedade, a depressão também são doenças que a gente acaba percebendo aí uma tendência, né, para a pessoa poder acabar aumentando o peso também, né? Funciona como um gatilho. E a pessoa acaba levando um quadro de obesidade, tá? Embora tenha alguns pacientes que acabam também tendo depressão e levando quadro de anorexia. Então, assim, como a gente falou, a obesidade é uma doença multifatorial e depende de cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, então o tratamento tem que ser uma coisa individual, né? A gente não vai falar que é uma receita de bolo, como eu acabei de falar. Tem pacientes deprimidos que ficam sem comer e tem pacientes deprimidos que acabam aumentando aí a fome e acabar comendo até mais do que deve, levando os quadros de compulsão, né? Como nós falamos, a compulsão também está relacionado com a questão de hormônios, principalmente a dopamina, né? E a serotonina, porque a dopamina, como a gente já discutiu, é um hormônio que está, assim, muito relacionado com a questão de poder, né? Então, muitas pessoas que têm, às vezes, tendência de comer muito açúcar, alimentos muito doces,
às vezes acaba que tem carência um pouquinho da dopamina, e vocês vão ver o porquê dessa carência de dopamina quando a gente estiver falando do nosso segundo gatilho, que a gente vai entrar agora, que é o segundo cérebro, né? A gente sempre fala que o intestino, ele funciona como o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque o intestino, ele tem as suas próprias terminações nervosas, que a gente chama que é o nosso sistema nervoso entérico. Ali no intestino, nós temos a presença de bactérias, né? Bactérias essas que, se a gente for ver em termos de quantidade, elas são maiores, tem maior quantidade de bactéria no nosso intestino do que propriamente a quantidade de células que nós temos no nosso corpo como um todo. Então, para vocês verem daí a importância dessas bactérias, né? E por que elas estão justamente no intestino? Porque assim como nós, elas também dependem de alimento, dependem de nutrientes. E essas bactérias, elas são muito importantes para a nossa digestão, ela faz parte do processo, né? Então, assim, desde a nossa boca até o ânus, nós temos presenças de bactérias que convivem ali no nosso trato gastrointestinal. E o nosso trato gastrointestinal, ele tem o seu próprio sistema nervoso. Daí que o nosso intestino, ele produz alguns hormônios que são importantes para esse processo nosso de digestão e a questão também do controle da fome, tá? Como a gente já explicou semana passada, o estômago, quando ele está vazio, ele produz um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o hormônio que vai liberar aquela sensação de fome. Então a gente tem fome por excesso desse hormônio, tá? A grelina. Aí quando você sacia, né, na verdade a fome, você enche o seu estômago, daí o nosso intestino, ele vai liberar outros hormônios, no caso a leptina, o hormônio também YG, né, que os peptídeos, né, que vão dar esse comando para o cérebro dizendo, agora chega que a gente já está saciado. Então esse mecanismo é um mecanismo muito importante, que é o mecanismo do controle da fome e da saciedade. O que acontece com a pessoa que tem o que a gente chama de desbiose, que seria uma alteração da nossa flora bacteriana, da nossa microbiota, onde você tem aqui um predomínio de bactérias ruins em relação às nossas bactérias boas. Daí que você vai ter problema nessa digestão, você vai ter uma fermentação maior, né? Uma produção mais de gases. Então é muito comum essa pessoa ter flatulência, essa pessoa vai ter mais eructação, mais náuseas, o problema relacionado à fome, a própria questão de estufamento do seu intestino, então aquela barriga um pouco maior, né? A pessoa sente dor, sente aquelas cólicas, né? Então assim, o fato de você às vezes ir no banheiro todos os dias, né, defecar, isso não quer dizer que o seu intestino esteja em bom funcionamento, né? O intestino, para ser bom, para estar funcionando corretamente, você vai ter que observar a consistência das fezes, a coloração das fezes, você vai querer saber se essas fezes, se ela está na profundidade ou se ela está superficial, você vai ver se essas fezes estão muito amolecidas ou se ela está muito ressecada, muito dura, né? Então tudo isso é importante para a gente que trabalha com a medicina integrativa, para as pessoas que trabalham com a obesidade, né? Então a obesidade não se resume simplesmente a gasto calórico, né? A questão, por exemplo, de balanço entre as calorias que você consome e as calorias que você perde. Na verdade, você tem que levar em consideração a hidratação do paciente. Você vai ver também que um grande sabotador da nossa dieta é a falta do líquido, né? A falta de você tomar água. Muitas vezes você acha que você está com fome e você vai lá e tomar água, por exemplo, a fome vai embora. Por que isso acontece? Porque na verdade você não estava com fome de nutriente, de alimento, né, de macronutriente. O que você estava precisando é de água. O seu organismo estava precisando de água. E aí, no caso, por que a gente acaba confundindo a sede com a fome? Porque tanto o nosso controle da nossa sede quanto o nosso controle da fome está no hipotálamo, que é uma região do cérebro, né, que produz hormônios. Então, ali você tem tanto o controle de sede e o controle da fome. Então, quando você está com fome, o seu organismo, no caso o estômago, libera o hormônio, grelina. O hipotálamo manda um estímulo, né?
e aí você acaba comendo, porque você está com fome, você come, aí você enche o estômago, e aí o seu intestino vai ser preparado para receber esse alimento, para poder fazer a absorção das vitaminas, né, da vitamina B12, das outras vitaminas, vitamina A, vitamina K, né? Essas vitaminas são importantes para elas poderem ser absorvidas, e aí o que acontece se você tem o que a gente chama de constipação intestinal, né? Se você tem um intestino preguiçoso, um intestino que tem dificuldade, né, de absorver água e de absorver os nutrientes, você vai acabar tendo uma desnutrição. Porque o que vai acontecer? O seu organismo não vai absorver os nutrientes e você vai acabar tendo problemas. Problemas esses relacionados à depressão, à própria ansiedade, à própria obesidade, por incrível que pareça, né? Porque você vai pensar assim, mas eu não estou nutrindo, ou seja, eu não estou pegando os nutrientes, então na verdade eu vou acabar ficando magro. Mas não, porque você acaba pegando os lixos, né? Tudo que é ruim você vai acabar consumindo também. Então, daí que nós falamos, o nosso primeiro sabotador, a nossa mente. O nosso segundo sabotador, o nosso intestino. Então, se você não tem o intestino funcionando adequadamente, você também não consegue emagrecer. Então, essa história assim, que eu tenho um intestino ruim, eu tenho constipação intestinal, eu vou no banheiro a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 7 dias. Então, você não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum. Nem que a vaca tussa, nem que você tome os seus remédios, você não vai conseguir emagrecer. A minha bateria também tá ruim, que eu tô vendo aqui, vou pedir ajuda aos universitários. Então, como eu tô falando, gente, é muito importante você hidratar, você tomar líquido, né? E líquido é água, não é suco, gente, não é suco, muito menos suco artificial, né? Tem gente que toma Tang, toma Fresh, toma esses sucos aí que são feitos, né? Esses sucos, eles têm corante, têm açúcar, vai acabar prejudicando tanto na verdade, a sua absorção, quanto vai te dar alergia, ele vai acabar intoxicando o seu intestino, vai acabar também atrapalhando a flora bacteriana boa. Então, gente, ó, daí é importante que você, que está passando por processo de emagrecimento, não ingira líquido durante a refeição. Se você vai tomar líquido que eu falo é água, tem que ser ou 40 minutos antes da refeição ou depois da refeição. O ideal é que você tome líquido durante o dia, né? O dia todo, né? Entre os intervalos, não junto, porque aí você atrapalha o processo de digestão, porque a água, ela tem preferência na nossa digestão, né? Então a água, ela é nobre, ela é muito importante. Se você for ver na sua fisiologia, 70% do nosso organismo é água. Então daí que as pessoas às vezes vai fazer dieta e elas ficam super empolgadas, porque no começo ela perde, às vezes, muito peso, ela acha que está perdendo massa, mas não está perdendo massa, está perdendo líquido. Então daí é importante você ter consistência, você ter uma constância, você ter o quê? Frequência. A gente fala que a frequência gera excelência. Se você quer emagrecer, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: é um processo difícil, não é um processo fácil, é um processo que vai depender do meu esforço, sim, o esforço é importante, mas eu também tenho que ter o quê? A minha consciência de que aquilo que eu como vai repercutir no meu organismo. Então, se eu quero emagrecer, se eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu tenho que fazer também boas escolhas, tá? Então, já falamos então de 2 sabotadores importantes, tá? Falamos do nosso cérebro, né, que é a nossa mente, e falamos do nosso intestino. Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, façam perguntas aí, porque hoje é o dia, tá? Isso é muito importante, você levar essa informação aí para sua casa, porque ainda falando um pouquinho mais sobre o intestino, a gente sabe também que as pessoas que têm constipação intestinal, essas pessoas têm uma predisposição maior a ter doenças malignas, principalmente câncer de intestino, né? Então daí é muito importante que você avalie o seu cocô, para você poder ver a característica do cocô, para ver se esse cocô não tem sangue, presença de sangue, se você não tem uma alteração muito grande em relação à diarreia, né? Se você às vezes tem o intestino preso e de repente no outro dia você tem diarreia, ou seja,
é um intestino que não tem uma consistência boa. Cada dia está de um jeito, ele tem uma alternância, você tem dor ao evacuar. Então, tudo isso são características que você precisa falar para o seu médico, né? Você não precisa ter vergonha. Você tem que falar assim, olha, meu cocô está muito mole, ou então meu cocô está muito duro. Ou então, às vezes você vai usar papel higiênico, você percebe umas raias de sangue. Daí que eu vou dar uma dica para vocês também. A gente não deve usar papel higiênico. Na verdade, quando você vai no banheiro, o ideal é que ou você usa a duchinha mesmo, ou você usa lenço umedecido. Porque o papel higiênico, ele é altamente irritante para a mucosa, né, ali da região. E sem contar que às vezes o papel higiênico tem, às vezes, aqueles que tem cheiro. Então, eles têm química. Então, daí que não é interessante você comprar papel higiênico com química, com cheiro, ou aquele papel higiênico às vezes um pouco mais espesso. Então o ideal é realmente que você use a duchinha ou você use o lenço umedecido, tá? Porque é muito comum às vezes você fazer o atrito e acabar sangrando essa mucosa e você achar que é do papel higiênico e de repente pode ser um sinal de alguma doença, né? Lembrando que nessa região a gente tem algumas fissuras, tem hemorroida e tem o câncer também, tá? Tudo isso está relacionado com a questão da disbiose, que é a alteração da nossa flora bacteriana. Pra vocês terem uma ideia, tem um trabalho bem conhecido na medicina, onde os pesquisadores pegaram um grupo de ratinho e deram um iogurte para o ratinho, para um grupo, e o outro grupo não deram iogurte. E depois colocaram os ratinhos para nadar. Porque o ratinho, pesquisa mostra que eles têm um tempo que eles conseguem nadar. Depois eles acabam parando, né? Porque eles ficam estressados, e aí eles começam a boiar. O que eles observaram? Observaram que o grupo dos ratinhos que foram nutridos com iogurte, porque o iogurte é rico, né, em lactobacilos, esse grupo ele conseguiu nadar 50% a mais que o grupo que não recebeu os lactobacilos. E mais um detalhe, eles também dosaram depois no sangue a quantidade de dopamina e serotonina e observaram que o grupo dos ratinhos que ingeriram lactobacilos tiveram maior quantidade de dopamina e serotonina em comparação com o grupo que não recebeu lactobacilos. Daí, o que a gente vai concluir? Vamos concluir que os lactobacilos, ele tem uma forte interação com o nosso cérebro. Daí a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque o intestino, ele influencia o nosso comportamento. Então vocês podem ver que as pessoas que têm muitas fezes no intestino é uma pessoa que ela é enfesada. Daí a palavra enfesada, uma pessoa cheia de fezes, uma pessoa que é muito mal-humorada, uma pessoa que é nervosa, irritada, às vezes ela tem dor, né? Muita enxaqueca, muitas pessoas têm cefaleia que estão relacionadas com a questão do intestino. Daí que é muito importante nós termos uma flora bacteriana em equilíbrio, né? O nosso organismo, ele tende a ficar sempre em homeostase, sempre em equilíbrio. Daí que você precisa cuidar do seu intestino. Não fala-se em emagrecimento enquanto você não tiver o seu intestino em ordem. Ou seja, você tirar a inflamação do intestino, tá? Acho que nós falamos bastante desse segundo sabotador. Vamos partir para o nosso terceiro sabotador. O nosso terceiro sabotador é o nosso sono. A pessoa que não dorme adequadamente, ela também não emagrece. Por que ela não consegue emagrecer? Porque, primeiro, o sono é um sono reparador, ele vai dar um descanso para você, ele vai aumentar a sua performance, vai aumentar a sua energia, vai fazer com que você tenha energia, inclusive para você movimentar, porque para você poder respirar, para você poder fazer digestão, para você poder andar, para você poder fazer o mínimo de atividade, você depende de gasto de energia, você depende de ATP que a gente chama, e para você poder ter ATP você precisa de alimento. E se você não dorme, a sua alimentação ela é inadequada, porque você tende a comer uma coisa mais calórica, normalmente mais açúcar, porque essa pessoa que não dorme tem muita ansiedade, então ela tem já uma deficiência de dopamina também, então ela vai ter uma tendência a estar consumindo coisas mais calóricas, mais açucarados, né?
ou muitos refrigerantes também, Coca-Cola, e aí às vezes a pessoa acaba tendo outro problema sério, que é a questão do aumento do cortisol. E o cortisol por si só, ele já é um hormônio hiperglicemiante, hipercalórico, ele vai fazer com que você tenha um acúmulo, né, de triglicérides, aumento de colesterol, vai fazer uma impregnação de gordura no seu fígado, no músculo. Então daí você vai ter o quê? O edema, um inchaço, uma retenção hídrica que a gente chama, né? Então aquela pessoa que amanhece já com a perna inchada, com o rosto inchado, com as pálpebras inchadas, isso por causa desse hormônio chamado cortisol, tá? Que é um hormônio que na verdade deveria estar baixo à noite e aumentado durante o dia, porque é esse hormônio que também vai dar energia para você tocar o seu dia, tá? Então o sono, ele é muito importante que você durma, e você precisa dormir num horário adequado, você precisa fazer uma higiene do sono. Então à noite você não deve, por exemplo, estar tomando café, refrigerante, alguns chás também não são recomendados, chá verde, né? Porque acelera o seu metabolismo. Então se você vai tomar chá verde, tem que tomar chá durante o dia, tá? Ou você pode também estar fazendo uso da melatonina, que é um hormônio que vai te ajudar principalmente na questão do sono REM, porque ele vai te dar um descanso. A melatonina, ela vai impedir que as células cancerosas se proliferam. Então, assim, é muito importante que você durma, porque a melatonina é um hormônio natural. Você não precisa suplementar. Se você dorme certinho num ambiente escuro, num ambiente silencioso, sem aparelhos, né, sem celular, sem a luzinha do celular, sem computador, sem televisão, você vai ter uma qualidade de sono muito mais adequada. Então, assim, se você não dorme, você também não emagrece, tá? Daí nós estamos falando do nosso terceiro sabotador. Então não esqueça, se você precisa estar dormindo sempre, pelo menos até 11 horas, 11h30, porque a partir da meia-noite nós também temos a liberação do hormônio do crescimento. O GH, ele é um hormônio muito importante, porque é um hormônio que está relacionado com a sua beleza, ele está relacionado com a textura da sua pele, com o cabelo, ele é um hormônio que ele ajuda a diminuir percentual de gordura, daí que ele é importante para quem tem gordura localizada, no caso das mulheres que tem celulite, no próprio caso do homem que quer dar uma definição, né, do abdômen. Então o GH é um hormônio que ele é secretado naturalmente entre meia-noite até as 3 horas da manhã. Então a pessoa que não dorme, ela não tem uma boa secreção de GH. Daí ela vai ter esse prejuízo em relação ao seu metabolismo. Então daí é mais um fator que vai impedir a esse emagrecimento. Então daí vocês estão vendo que o emagrecimento, ele é uma coisa muito complexa, né? E ele está muito relacionado com a questão hormonal. Então se você não tem o seu hormônio em equilíbrio, você vai ter uma dificuldade de emagrecer, tá? Então daí é importante você ter uma qualidade de sono adequado, você ter seu intestino funcionando adequadamente e você ter uma mente forte, uma mente poderosa, uma mente positiva. Daí nós falamos do nosso terceiro sabotador. O nosso quarto sabotador, aí sim nós podemos falar dos hormônios da tireoide, né? Que daí a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de emagrecer por conta do nosso T3 e o nosso T4, que são os hormônios produzidos pela nossa tireoide, né? Esses hormônios, eles são responsáveis pelo nosso metabolismo. São os hormônios que vão ajudar você ter mais atividade, o seu intestino funcionar direito, as células ter na verdade, um gasto de energia, as suas mitocôndrias funcionar corretamente. Ele está relacionado também até mesmo com os processos de depressão, ele está relacionado com o processo de memória, né? Então a pessoa que tem hipotireoidismo, ou seja, a glândula não produz o hormônio adequadamente, essas pessoas também vão ter sérios problemas em relação ao metabolismo, por isso elas não conseguem emagrecer com tanta facilidade. Sem contar que essas pessoas vão ter uma pele ressecada, uma pele com muito inchaço, muita retenção hídrica, o coração tende a ter um crescimento também, levando um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, assim, é muito comum também a pessoa que tem hipotireoidismo, ela ter depressão, né?
Então acaba se confundindo também com um quadro de deficiência de testosterona, porque também é muito comum o paciente que tem baixa de testosterona acabar tendo uma dificuldade de ereção, uma dificuldade de movimento, né? Ele tem uma facilidade em ter fraturas, ele tem mais preguiça, né? Ele tem dificuldade de tomar decisões, de sair da zona de conforto, é uma pessoa que tende ao isolamento. Então assim, daí vocês verem que às vezes fala assim, fulano de tal é preguiçoso, não emagrece porque não tem vontade. E daí você fica estigmatizando a pessoa e colocando a culpa nela, e às vezes o problema dela, como eu falei, é multifatorial. Essa pessoa pode ter um problema na tireoide, então precisa ser investigado, né? E você tem que fazer então o exame, o laboratorial, para ver como é que tá os seus níveis de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, e também dosar o seu T3 e o seu T4, porque não é só o T4. O T4, na verdade, não é o hormônio ativo, não é o hormônio que vai acelerar o metabolismo. Quem acelera o metabolismo é o T3, só que a gente não pode simplesmente prescrever o T3, o que a gente prescreve é o T4. Aí o T4 se converte no T3 dentro do nosso organismo. Mas se você tiver uma deficiência da enzima que faz essa conversão, também não adianta, né? E outra coisa que eu gostaria de falar também, que a gente sabe que tem muitas pessoas aqui da área da saúde, é importante saber que às vezes você pode ter um TSH dentro da faixa de normalidade, porque como eu falei, a variação é muito grande, porque o TSH, ele varia entre 0,25 até 5. E como eu já falei em outras lives, você pega um paciente, por exemplo, com 4,5. Se a gente for analisar apenas o laboratório, você vai ver, não, esse paciente está normal, então ele não tem hipotireoidismo. Só que é um paciente que tem dificuldade de memória, é um paciente que está inchado, ele acorda de manhã com a pálpebra inchada, a pele dele está ressecada, né? Ele não tem vontade de fazer nada, convida para fazer uma caminhada, ele está desanimado, ele está com sono, às vezes durante o dia está cochilando. Essa pessoa tem hipotireoidismo, gente. Eu não vou esperar ali dar mais de 5 para eu poder tratar, eu tenho que tratar antes, porque igual aquilo que eu falo, você vai fazer uma prova, a média é 6, 6,1 você passou, mas não é melhor você passar com 9? Passar com 9,5 ou com 10? Então, o que a gente faz, o que a medicina integrativa faz, a gente otimiza a tireoide. Então, você pode otimizar a tireoide com adaptógenos, você pode ajudar essa pessoa, às vezes, fazer uma massagem, ou tratar a parte emocional, você vai ter uma melhora da tireoide também. E, eventualmente, você pode entrar também com algum remédio, para você poder ajudar com que essa tireoide trabalhe. É aquilo que eu falo, às vezes você percebe que uma pessoa está doente, só que a pessoa ainda não está grave. Você vai esperar a pessoa ficar grave para você poder tomar uma atitude? Lógico que não, né? Então é assim que eu falo. Então quando você procura o médico antes, você faz os seus exames, você consulta, você conversa, você tem a chance de você não agravar o seu quadro, né? Muitos casos de diabéticos, por exemplo, também, né? Como eu já expliquei também nas outras lives, você vai lá e faz o exame de glicose. Aí você vê lá, tá 90. Tá bom, 90 tá ótimo, o exame vai ter 99. Só que a custa de uma insulina muito alta. E muitas vezes a pessoa não faz o exame de insulina. O que acontece? Você vai ver a sua insulina tá 23, 24, 25, ou às vezes 20. Você vai ver o quê? Essa pessoa, ela tá consumindo muito a insulina dela para ela poder manter essa glicose em níveis normais. Então, só que daqui a pouco o que vai acontecer? A insulina vai acabar o estoque de insulina, essa insulina não vai ter mais eficiência, ou seja, ela não vai ser mais efetiva, e daí a sua glicose vai estourar. Aí você vai ver que você já está diabético. Então, daí que é importante você passar, né, com o seu médico e também fazer os exames adequadamente para você fazer diagnóstico antes de acontecer o problema, tá? Então, nós falamos de mais um sabotador da nossa dieta, que é a questão dos distúrbios hormonais, principalmente a questão do hipotireoidismo, a questão também da baixa de testosterona e a questão também da sua resistência insulínica. Ou seja, se você tem um pâncreas que já está produzindo pouca insulina ou que essa insulina não está sendo efetiva, você também vai ter dificuldade de emagrecimento, porque você vai ter um acúmulo de açúcar, né? Esse açúcar vai ser convertido em gordura e você vai acabar tendo um estoque maior de gordura, tá?
Nossa live foi muito rápida, já está quase acabando e eu preciso falar de mais alguns sabotadores ainda. Um sabotador muito importante que atrapalha a sua dieta também são alguns medicamentos. Lembrar aí, ó, da presença do uso dos anticoncepcionais, né? As mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, além de você predispor a ter trombose, ter varizes, ter a própria varizes também das pernas, questão de hemorroida, você pode ter também embolia pulmonar, você pode ter um edema, você pode ter também problema relacionado ao cérebro. Então, assim, gente, é importante que você converse com o seu médico, com o seu ginecologista e pense aí na questão de estar vendo outros métodos anticoncepcional, né? Porque antigamente os anticoncepcionais eram muito ricos em estrógeno, então era mais comum esses efeitos colaterais. Hoje a gente sabe que tem anticoncepcional com pouca concentração de hormônios, mas tem que lembrar que esses hormônios são sintéticos e são hormônios que vão acabar tendo alguns efeitos colaterais, sim, e é importante que você saiba disso, que você pesquise para você poder discutir com o seu médico, para você poder ver se você tem outros métodos que sejam mais efetivos e que sejam bons para você também, que não venha trazer problema para você mais tarde, tá? Outros medicamentos que também podem estar prejudicando o seu emagrecimento são os anti-inflamatórios. Então, as pessoas que são viciadas aí, né, em anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, catafran, Voltaren, o próprio Profenid, essas medicações, né, o próprio corticoide, né, no caso aí Decadron, as pessoas que têm asma, que às vezes fazem uso, né, de bombinha, uso de corticoide, prednisona, essas pessoas podem perceber que elas têm a cara cheia, né, na verdade como se fosse gordura, acumula aquele papo, né, a barriga fica grande, por causa do quê? Por causa do corticoide. Então você não deve fazer automedicação, e quando você usa o corticoide, é importante que a gente faça o quê? O desmame, ou seja, vai diminuindo a concentração do corticoide até você ficar livre dele, porque você também não pode parar de uma vez, porque quando você toma corticoide, a sua glândula suprarrenal, ela suprime a produção de corticoide. E o corticoide a gente já viu também que é importante para você manter o seu dia a dia, tá? Outros medicamentos que aí nesse caso tem que ser reavaliado também são alguns antihipertensivos. Tem alguns antihipertensivos que podem também estar sabotando aí essa questão do seu emagrecimento. Outras medicações antidepressivos, né? Paroxetina, fluoxetina, amitriptilina, alguns antipsicóticos, né? Podem levar o Gardenal mesmo também. Essas medicações, elas acabam aumentando aí, levando o paciente a um quadro de obesidade. Alguns também podem levar o que a gente chama de hipertrofia da gengiva, né? Sangramento gengival. Então, assim, gente, é importante vocês saberem que as medicações, elas têm efeito bom, obviamente, para aquela doença, mas não pode ser usado cronicamente, né? Então, tudo tem, na verdade, tempo de uso, né? E a gente precisa saber um dado, que os antidepressivos, eles só respondem para 40% das pessoas. 60% das pessoas não respondem aos antidepressivos clássicos aí, né? Caso da sertralina, citalopram, escitalopram, né? Então, gente, tome muito cuidado com a automedicação, com o uso, né, de medicamento por conta própria, ou porque o vizinho mandou, ou porque a mãe mandou. Procura seu médico, discute com ele, vê se você tem indicação de estar usando. Toda vez que você puder optar por um medicamento natural, às vezes um chazinho, às vezes um bom papo, né? Às vezes fazer uma terapia. Ou seja, a medicação a gente deve ser usada, sim, com critério, né? Se você passou com um psiquiatra e você viu que realmente você não consegue resolver essa questão da depressão ou da ansiedade, ou você não dorme, né? E aí você precisa estar usando medicamento, mas vamos usar com critério, né? Baixas doses, por um tempo determinado. Esse negócio de uso crônico, gente, não existe isso. A pessoa vai usar antidepressivo pro resto da vida? Como assim? A gente precisa de outras alternativas, né? E a gente sabe que tem alternativa. Nós temos aí, ó, a questão dos nutrientes, reposição dos nutrientes. Vamos investigar a fundo para ver o porquê dessa depressão, o porquê dessa ansiedade. A pessoa que é deprimida, nós já falamos, é a pessoa que está com foco no passado, né? A pessoa que é ansiosa, que tem síndrome do pânico, está com foco no amanhã, no futuro. Então, assim, vamos focar no hoje, vamos focar no agora, para a gente poder enfrentar os nossos desafios, né? Então,
Não acredite em soluções fáceis, né? Essa questão de emagrecimento rápido. Não existe isso. Você pode emagrecer rápido, mas você vai engordar rápido de novo. É um processo. Você precisa criar coragem. Você precisa estar com bons profissionais. Você precisa fazer isso que eu falei, um tratamento conjunto. Você precisa estar com outros profissionais, com nutricionista, com médico, com psicólogo, com personal. Ou seja, vamos ver onde é que está o seu problema, onde é que está sabotando. E se você descobrir o gatilho, o porquê que você come, o porquê que você não consegue superar essa questão, você vai conseguir resolver o seu problema. Porque normalmente onde está o nosso problema, o nosso desafio, é também onde está a nossa solução, tá? Eu gosto de tratamento combinado, de tratamento conjunto, onde todo mundo ali vai entrar com sua especialidade em prol do nosso paciente, tá? Nós falamos então do gatilho mental, falamos do gatilho intestinal, falamos do gatilho das questões dos distúrbios endócrinos, falamos da questão da automedicação, você tomar cuidado com os medicamentos que você toma, vamos reavaliar se é realmente necessário essas medicações que você está usando, tá bom? Eu acredito que não vai dar tempo da gente falar mais outros gatilhos, mas nós vamos voltar semana que vem com esse mesmo tema para a gente poder completar, tá? E a gente vai voltar na nossa música que nós iniciamos na nossa live, que chama This Is Me, que esse sou eu, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos e vamos, semana que vem a gente continua mais uma vez com a nossa live, mantendo aí o nosso quadro de obesidade e o nosso pensamento, né? As nossas estratégias e como é que a gente enxerga essa questão do emagrecimento, tá bom? A gente pensa nisso como uma estratégia onde a gente envolve tanto os aspectos mentais quanto o aspecto corporal, e daí a gente precisa ter constância, precisa ter persistência. A gente fala que a persistência é a mãe da excelência, tá? Gente, boa noite e fiquem aí então com a música. Gratidão, viu? Eu não sou estranho para a escuridão. Esconda-se longe. Fique seguro, porque nós não queremos suas partes quebradas. Eu aprendi a não ter vergonha de todas as minhas cicatrizes. Fuja, eles dizem, porque ninguém vai te amar como você é. Mas eu não vou deixá-los me reduzir até cinzas. Eu sei que há um lugar para nós, pois somos gloriosos. Quando as palavras mais afiadas quiserem me cortar, eu vou ver inundação afogá-las. Eu sou corajoso, eu sou ferido, eu sou quem eu deveria ser. Cuidado, porque aí vou eu. E eu estou marchando no meu próprio ritmo. Não tenho medo de ser visto. Eu não me desculpo. Esse sou eu.